Essa parte de hoje aqui é a parte dos mercados financeiros, do modelo ISLM. E nós vamos ver aqui, sem distribuir muito as correntes de pensamento, é evidente que tem um certo predomínio, né, um pouco das preferências dos autores do livro. Mas, como ele tem sua própria identidade, né, ele ali ele não está mostrando, explicando, quer dizer, qual é a corrente propriamente que ele está adotando. Então, o primeiro capítulo é o capítulo 3 do Blanchard, intitulado Mercado Financeiro, né? O primeiro capítulo sobre mercado financeiro, 1. E a primeira sessão é sobre demanda por moeda. E que nem eu falei para vocês, está dando, e eu vou correndo um pouco, vou colocando muitas informações, eu vou omitir alguns detalhes. Se vocês quiserem fazer algum comentário ao longo, tá dando, pode falar aí, tá dando, porque não tem como levantar a mão, que eu não estou vendo o Meet. Então, a primeira unidade, demanda por moeda. A moeda que se pode usar para transações não paga juros. Eu só dar uma mini explicação aqui para vocês, é que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui os slides muito poluídos, porque eu não sei, não é que eu não sei, é que eu não tenho muita prática de escrever no quadro virtual, que a letra fica muito feia. Então, por isso que eu estou colocando muita coisa nos slides. Então, vamos na primeira seção do capítulo, demanda por moeda. A demanda por moeda pode usar para transações, não paga juros. Então, tem a questão da demanda por moeda, né? Tem aquela clássica lá sobre o início da macroeconomia, tá vendo? Aqueles três motivos, tá vendo? Aqui não é o caso de fazer aquela divisão sobre os três motivos, transação, precaução e especulação. A gente vai direto da forma que está organizada nos manuais. Tá? No mundo, há dois tipos de moedas, papel moeda e depósito à vista, né, pelaquela definição que a gente vê lá em moedas e bancos ou economia monetária, tá? A definição de moeda, que é o M1, tá? Papel moeda, as moedas e notas em espécies e depósito à vista, os depósitos bancários sobre os quais você pode emitir cheques ou utilizar o cartão de crédito. Os títulos pagam uma taxa de juros positivas, mas não pode ser usada para transações. No mundo real, há muitos tipos de títulos, cada qual associado a uma taxa de juros específica. Só para fazer um parênteses aí, tá vendo que quando a gente for ver a questão de as correntes que tratam sobre demanda de moeda, tem umas correntes que diz que a determinação da demanda de moeda está basicamente associada à quantidade de moeda que a renda, tá? E outras vertentes que a gente vai ver, além da renda, está associado também à taxa de juros. Não é o caso aqui, nós tratarmos, vamos da forma que está nos manuais. Os fundos do mercado monetário agrupam os fundos de muitos investidores, né? Ele está dando só informações, não é muito de coisas de base. Né? Os fundos são, então, usados para comprar títulos, normalmente títulos públicos. Os fundos do mercado monetário pagam uma taxa de juros próxima, mas ligeiramente inferior à taxa de juros dos títulos que retêm. A diferença vem dos custos administrativos dos fundos e de suas margens de lucro. Então, aquelas pessoas que têm uma determinada quantidade de renda, né, tem uma parte ligada para a transação e outra parte para investimento. Né? Uns pagam, né, terceiros para administrar suas economias, né, principalmente se a gente que tem a familiaridade lá com Rio de Janeiro, né, lá no Leblon, na rua Dias Ferreira, todas aquelas velhinhas, tá dando, é,
pago aqueles fundos que estão localizados lá na rua Dias Ferreira, lá no Leblon. É uma das ruas mais, né, vamos dizer assim, identificada por esse motivo, né, lá do Rio de Janeiro. Tal qual a rua lá de. Esqueci o nome da rua lá de Ipanema, né, que só tem loja de igreja. Aí você tem uma equação, né, que vai determinar a demanda de moeda. Entendeu? Seja, né, o montante de moeda que as pessoas desejam reter, né, a demanda por moeda é dado, né, o M e o D aí vem de demanda. Né? Então, é, a, e a equação que está lá embaixo, né, estamos só dando mais informações aqui. MD é o montante de moeda desejado, que as pessoas, os indivíduos desejam. A demanda por moeda na economia como um todo é simplesmente a soma de todas as demandas por moeda de cada pessoa nessa economia. Portanto, podemos escrever a relação entre a demanda por moeda, a renda nominal e a taxa de juros. Eu estou, como eu falei, está dando o, os slides estão muito poluídos e eu estou lendo aqui por dois motivos. Primeiro, eu não vou escrevendo porque minha letra sai muito feia. Segundo, como vocês já viram, né, esse conteúdo, eu estou correndo aqui em forma de leitura. Só alguns detalhes que eu acho que mereçam algum comentário é que eu vou fazendo em alguns momentos. Tá? Então, a demanda de moeda depende de quê? É determinada por quê? Pela renda e a taxa de juros? Né, eu estou esperando o barulho passar aqui, mas pode ir falando, é até melhor para mim, tá? Tá. Não, eu achei que o senhor ia continuar, mas como o senhor parou e esperou, eu achei que fosse uma pergunta. Não, não. Mas pode ir falando, tá? Para me ajudar aí. Demanda de moeda determinada por quem? É, pela renda nominal e a taxa de juros, seria? Sim, correto, né? Então, você pegar nos manuais aí, a gente vai encontrar a definição clássica mais ampliada aí de que a demanda de moeda é definida, né? Definida não, é determinada pela renda nominal e pela taxa de juros. Sendo que a gente vai encontrar algumas explicações que dá ênfase basicamente à renda. E a taxa de juros vem mais ali a partir do Keynes para frente. Dado essa é, ideia, né, de que a demanda de moeda é determinada pela renda nominal e a taxa de juros, né, a demanda por moeda é igual à renda nominal, né, multiplicada por uma função da taxa de juros, né, representada pelo I. Né. A relação entre demanda de moeda, a renda nominal e a taxa de juros, contida na equação anterior, é mostrada na figura. A gente vai ver no gráfico. Né. A taxa de juros é medida no eixo vertical e a quantidade de moeda, né, é medida no eixo horizontal. Para um dado nível de renda, uma taxa de juros menor aumenta a demanda por moeda. A dada taxa de juros, um aumento da renda nominal desloca a demanda de moeda para a direita. Então, essas duas relações, elas são básicas para todas as questões que vocês forem, né, se deparar. É sempre bom já ter isso bastante esclarecido, tá dando, para que não fique pensando a respeito, tá dando, de como é que se movimenta. Então, se você tem uma dada renda, tá dando, reduziu a taxa de juro, você vai aumentar a demanda de moeda. Tá alguém chegando aqui? E a uma dada taxa de juros, né,
o aumento da renda nominal desloca a demanda por moeda para a direita. O aumento da renda nominal desloca a demanda por moeda para a direita de MD para MD'. E aí, tá dando, quando você vê isso, né, dentro da própria fórmula, tá vendo? Até ajuda a gente a entender por esses deslocamentos, né? Mas aqui está direto no gráfico, mostrando assim: se você tem uma dada taxa de juros, tá? Aumentou a renda, a, vai deslocar a curva, né? Vai deslocar a curva. Se você tem um dado nível de renda, uma taxa de juro menor, vai vai fazer com que aumente a demanda por moeda. Por que aumenta a demanda por moeda? Aí a pessoa pode entrar em uma série de detalhes, etc., né? Porque uma taxa de juro menor não vai ser atrativo para aplicar em títulos ou coisa semelhante, né? Então, é intuitivo mesmo o entendimento de por que uma, uma taxa de juro menor faz com que aumente a demanda por moeda. Mas vamos para a segunda seção, né, do capítulo, determinação da taxa de juros. Suponha que o Banco Central, aqui tem alguns detalhes, tá vendo? E eu vou correndo aqui, mas que nem eu falei, tá vendo? Bem correndo mesmo. Qualquer coisa vocês podem falar, e tem de falar mesmo porque não tem como eu ver vocês daqui, que eu estou vendo só o slide. Suponhamos que o Banco Central decida ofertar um montante de moeda igual a M, de modo que a oferta de moeda é igual à quantidade de moeda, né? A quantidade M lá de moeda. O equilíbrio dos mercados financeiros requer que a oferta de moeda seja igual à demanda por moeda. Então, ou seja, MS, o S aí de oferta e o MD de demanda. E o que está dizendo aí? Está dizendo que a taxa de juros é determinada no mercado, né, num determinado ponto onde a demanda de moeda é igual à oferta de moeda. Então, onde a quantidade de moeda, né, que os indivíduos possuem, detêm, tá dando, eles não têm interesse, seja indiferente deles, tá dando, demandar mais moedas ou aplicar noutras opções alternativas. A condição de equilíbrio é igual a oferta de moeda é igual à demanda de moeda. M é determinada aí pela aquela própria função anterior lá, está dando de que a moeda, né, é uma função, está dando da renda e da taxa de juros. Né? Mas como aqui está só colocando, né, a oferta de moeda é igual a demanda de moeda. Então, do lado direito, né, estão os elementos da demanda de moeda. Do lado esquerdo, como não está o sobrescrito demanda, né, está a quantidade de moeda. Que a quantidade de moeda é igual à quantidade demandada de moeda. O equilíbrio que determinaria uma determinada taxa de juros. Então, nesse sentido, tá, você teria no gráfico aí, está dando o ponto onde você teria a taxa de juros. Vou ver se eu consigo ler aqui, acho que para vocês não dá para ler aí essa parte pequena. A taxa de juros deve ser tal que a oferta de moeda, que independe da taxa de juros, porque é determinada pela autoridade monetária, seja igual à demanda de moeda, que depende, né, da taxa de juros. A gente já viu aqui, a demanda de moeda depende da taxa de juros, mas a oferta de moeda ela não depende apenas da autoridade monetária. Então, onde é que iguala a oferta de moeda e demanda de moeda? Onde se cruzam, né, as duas curvas. E isso aí, tá dando, como a taxa de juros está no eixo vertical, tá dando, vai determinar a taxa de juros. O efeito do aumento, né, da renda nominal sobre a taxa de juros. Então, a gente pode ver isso de forma intuitiva, né, que já vem lá, quando você está estudando a questão do modelo ISLM, como aqui a gente está no mercado financeiro, tá vendo? Quando aumenta a renda nominal, o que acontece com a taxa de juros? Né? Você tem, tá vendo, um deslocamento da demanda por moeda para a direita, quando aumenta a,
efeitos de um aumento quando tem um aumento da renda, né? Você tem um efeito, um deslocamento da demanda de moeda para a direita, né? O motivo é que a taxa de juros inicial, a demanda por moeda excede a oferta, excede a moeda. Então, se a demanda por moeda excede a oferta, o que vai acontecer com isso, né? Um aumento da taxa de juros é necessário para diminuir o montante de moeda que as pessoas desejam reter e para restabelecer o equilíbrio. Então, você tem, inicialmente você tem um aumento, né, da oferta de moeda, um aumento da renda, oferta de moeda não, um aumento da renda dos indivíduos, né? Aí significa que, como você está trabalhando com a dada taxa de juros, tá, significa que vai aumentar a demanda de moeda. Aumentando a demanda de moeda, significa o que é que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de juros para poder forçar é, o equilíbrio vir, né, para o ponto inicial, no ponto A. Só repetindo, né? O aumento da renda aumenta a demanda de moeda que a gente viu lá na fórmula, lá na equação. E está mostrando aqui, né, o que acontece, né, o efeito do aumento da renda nominal sobre a taxa de juros. Como a, a renda, né, é um dos determinantes da demanda de moeda, aumentou a renda, leva a demanda de moeda, leva a demanda de moeda, né, a curva de demanda de moeda para a direita, aí o que acontece pelos mecanismos automáticos, tá vendo? Dá o aumento da taxa de juros, aumentando a taxa de juros, os indivíduos tendem a reduzir o desejo por moeda porque eles podem aplicar em outras alternativas, né, de títulos de qualquer natureza, em vez de demandar moeda. Fazendo isso, a curva, né, de demanda de moeda volta para o nível inicial. O aumento da oferta de moeda leva a uma diminuição da taxa de juros. Então, ali a gente viu o aumento da renda. E quando tem o aumento da oferta de moeda, o que acontece? Lá nós vimos que não, você tem um deslocamento inicial da curva de demanda de moeda, depois ela volta para o nível normal. Normal não, inicial. E com a oferta e com o aumento da oferta de moeda, o que acontece, né? Você vai ter um impacto basicamente na taxa de juros. Alguém falou? Foi isso aí, diminuição da taxa de juros. Oi? Não, eu estava só falando que havia a diminuição da taxa de juros, mas eu não sabia o que você ia falar junto comigo. Ah, tá legal. Tá, pô, mas pode falar, porque como tem um atrasozinho, tá vendo? Quando a gente fala e a outra pessoa fala, aí isso acontece mesmo. Não é porque a gente, quando está todo mundo se vendo, né, aí a gente já, pelo próprio movimento das pessoas, a gente já sabe que a pessoa só vai falar. O efeito de um aumento na oferta de moeda sobre a taxa de juros, né, ela vai reduzir. E em reduzindo a taxa de juros, tá vendo? Qual é o efeito disso, né? O aumento da oferta de moeda pela autoridade monetária leva a uma redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros aumenta a demanda por moeda. Aumenta a demanda por moeda de modo que ela seja igual à maior a oferta de moeda. Ou seja, né, você tem um equilíbrio inicial que corresponde a uma determinada taxa de juros, você tem uma mudança, que a mudança na oferta de moeda. Nós estamos trabalhando aqui com a questão mais de manual, etc., sabendo que sempre a gente está procurando observar o equilíbrio. Se teve uma mudança na oferta de moeda, esse deslocamento, né, da curva de oferta de moeda, em algum canto, tá dando, vai ter de cruzar com a demanda de moeda para ser identificado o novo equilíbrio. Então, aumentou a oferta de moeda, aumentando a oferta de moeda, reduz a taxa de juros. Essa redução da taxa de juros, tá ela é necessária, tá para que, tá é,
existe o aumento da demanda de moeda, porque esse aumento de demanda de moeda, um pouco para compensar é, o acréscimo de oferta de moeda que teve, né, pela autoridade monetária para se igualar no novo ponto para estabelecer o equilíbrio. Determinação da taxa de juros, continuando aqui, a mudança na oferta de moeda, se a autoridade monetária deseja aumentar o montante de moeda na economia, aqui já está discutindo, né, a questão do mercado, né, como é que ele faz isso, aí isso já é uma coisa bastante comum, está vendo que no dia a dia a gente já até conversa a respeito disso, né. Tem alguns assuntos, tá vendo, de macroeconomia que não, é muito difícil vocês estabelecer uma conversa com alguém. Mas essa questão da operação, né, do governo quase diária, isso muitas vezes, né, o ano passado, principalmente ali em maio, junho, julho e agosto, tá vendo? Quando você abriu o jornal, você vai na televisão, sempre tinha aquela discussão a respeito, tá, da atuação do governo, tá vendo? Pelas políticas do governo, se aquilo ia aumentar a inflação ou não ia aumentar a inflação, principalmente com a necessidade, né, de você fazer políticas ali para atender os efeitos, né, da crise sanitária. Se a autoridade monetária deseja aumentar o montante de moeda na economia, compra títulos e paga por eles por meio da criação de moeda. Aí está tendo uma afirmação que eu gostaria que vocês não esquecessem, tá? Quando forem tratar da questão, ler alguma questão com um certo cuidado, que é entender precisamente quando é que o governo cria moeda e quando é que ele destrói moeda. Lá na frente a gente vai ver, tá dando com, de outra perspectiva, com outro detalhe. Mas eu queria que vocês atentassem para isso. O que está dizendo aí que é muito específico e que quem falar sobre a questão de criação de moeda ou destruição de moeda, tá vendo? Aí está uma definição que ela é muito crítica. Quando é que o governo cria moeda? Quando ele deseja aumentar a quantidade de moeda na economia. Perfeito, ele cria moeda. Mas aí diz assim, mas como é que o governo cria moeda? Como é que o governo aumenta? Ah, mandando lá a Do a jeito que está Casa da aí. Do Moeda jeito que está aí. emitir, né? Não, Ah, não. tá. Ah, você produzir Compra. Ah, moeda, tá. aí foi muito legal você dizer isso, tá? É a Ellie que está falando, não é isso? Isso. Foi muito legal você falar isso, tá vendo? Porque a Casa da Moeda é uma fábrica, tá? Então, se você for lá no Rio, na região noroeste, né? Você tem uma fábrica, né, da Casa da Moeda para produzir moeda. Se você passar na Avenida Rio Branco, né, você tem um mini museu lá, está fechado há muito tempo, tá vendo? A gente não entra lá não, mas há uns 8 anos até entrei lá, tá vendo? Com a professora Sheila e o meu filho, tá vendo? Vimos lá um bocado de coisa. Não tem muitas coisas, né? Como outros museus sobre moeda que eu já visitei em outros locais, tá vendo? Mas tinha as coisas básicas lá. Então, a Casa da Moeda é uma fábrica. Tá? Quem fala a respeito de, tá vendo? Associa produção de moeda com emissão de moeda, tá vendo? De certa forma, está cometendo um equívoco, né? Mas é um equívoco normal, natural. Não é um erro assim, de muito crasso, não, porque pode, a Casa da Moeda está produzindo moeda, etc. Tá dando, então está aumentando a quantidade de moeda em circulação. Tá dando, não tem nada a ver. Então, vamos aqui, está dando uma aproximação é essa, né? Quando ele atua no mercado aberto, o Banco Central atua no mercado aberto, ele está criando moeda ou destruindo moeda. Tá? Então, quando ele deseja aumentar o montante de moeda, tá dando, ele vai comprar os títulos. Quando ele deseja diminuir a quantidade de moeda, ele vai lá vender
Quando ele deseja diminuir o montante de moeda na economia, ele vai lá vender o título e retira de circulação a moeda que recebe em troca dos títulos, né? Essas opções são chamadas operações de mercado aberto, porque corre no mercado aberto, né, de títulos. Tinha uma, uma expressão que não é muito do tempo de vocês, está vendo? Quando o Brasil tinha uma taxa de inflação muito elevada, né, que era é, a operação de overnight, né, que como a inflação era muito grande, tá vendo? Geralmente as operações eram feitas durante um dia, né? Então, você tinha essas operações diárias, né, do governo e a gente era denominado de overnight. Ainda existe, né? Mas é muito raro falar isso, né? Mas na década de 80 e no princípio dos anos 90, essa operação overnight era muito comum. Aqui agora não. O que é mais comum é a gente se referir a essa questão, operações no mercado aberto de compra e venda de títulos, ou seja, compra de título, aumento de moeda, e venda de títulos, redução de moeda. Aqui é que nós temos outra, é, uma coisa mais técnica também, que ela é essencial, como está colocado no manual de forma muito estrita, tá vendo? Mas quem vai estuda lá economia monetária, tá vendo? Talvez a gente possa ver até algum detalhe disso e dizer o seguinte, tá vendo? Eu já estou sabendo como é que o governo cria moeda, aumenta ou reduz moeda. Mas tem outra definição a respeito disso, tá? É quando que eu não tá se referindo aqui. Aqui eu vou dizer outra coisa, que é a mesma coisa de compra e venda de títulos, né? Quando há uma operação, tá vendo? Entre uma autoridade monetária e uma não autoridade monetária. Quando isso se cruza, tá vendo? Você está tendo, tá dando uma diminuição ou um aumento de moeda, tá? Mas eu não estou tratando isso aqui. Eu estou dizendo assim, se em alguma questão, né, vocês forem ler, tá vendo? E dizer assim, olha, tá vendo, houve uma troca de títulos, está dando, entre uma autoridade monetária e não monetária. Então, você já sabe que isso aí está afetando a quantidade de moeda, né? É uma expressão técnica, tá vendo? Uma definição técnica. No slide anterior, eu estava falando uma coisa de definição de compreensão, né? De aumento ou redução de moeda a partir, tá dentro do que o Banco Central compra e vende títulos. Essa compra e venda de títulos, com certeza, ela está se dando entre uma autoridade monetária e um agente não monetário. Tá bom? Aí você tem só uma organização, né, do balancete, né, do Banco Central, né, e os efeitos de uma operação no mercado aberto expansionista. Só para o que serve, aí a palavra expansionista que a gente vai tratar mais depois. Os ativos do Banco Central são a soma dos títulos que ele possui, o passivo é o estoque de moeda da economia, uma operação no mercado aberto, na qual o Banco Central compra títulos e emite moeda, aumenta o ativo. E o passivo emite moedas, aumenta o ativo e o passivo no mesmo montante. Tá? Então você tem aqui, tá vendo? Na parte de cima, tá vendo? Balancete do Banco Central, tem os ativos, tem os títulos, né? E do lado do passivo você tem as moedas. Na parte de baixo, o que é que você tem? Efeito de uma operação de mercado aberto expansionista. O que é uma operação de mercado aberto expansionista? Quando o Banco Central vai no mercado comprar ou vender títulos. Ele vai comprar, né? Ele vai expandir a base monetária. Então, o efeito de uma operação no mercado aberto expansionista, os ativos, mudança de carteira de títulos, né, com determinada quantidade aí. E é uma mudança de estoque de moeda, tá vendo, na mesma magnitude. Então, se ele vai no mercado aberto fazer uma operação, tá vendo, essa operação tem uma correspondente modificação igual, tanto no ativo como no passivo. As operações no mercado aberto expansionista, expansionistas e contracionistas levam
há mudanças iguais no ativo e no passivo. Porque aí você, como é ativo e passivo, você está fazendo os lançamentos, né? Consequentemente, você tem essa, os valores correspondentes em cada um, em cada um. Como é que a gente faz? O registro dos valores correspondentes. A determinação, operações do mercado aberto, né? Expansionista, se o Banco Central compra, por exemplo, 1 milhão de títulos, o montante de títulos que ele retém aumenta em 1 milhão. E, da mesma forma, o montante de moeda da economia também aumenta. Mercado aberto contracionista, quando ele vai vender título lá, se o Banco Central vende 1 milhão em títulos, tanto o montante de títulos possuído pelo Banco Central quanto o montante de moeda na economia diminui em 1 milhão. Determinação da taxa de juros, aqui já está fazendo uma discussão específica a respeito da relação do preço dos títulos e os rendimentos dos títulos. E antes de qualquer coisa aqui, tá vendo? Isso é uma coisa, primeira questão intuitiva, né? A respeito do preços e o rendimento dos títulos. O que acontece, né? Quando aumenta o preço do título, se o rendimento aumenta ou diminui, o que acontece quando reduz o preço do título? A taxa de juros é o que você recebe pelo título daqui a um determinado período, né? Menos o que você paga. Então, se você comprou um título hoje, né, por 10 mil, tá, você vai receber daqui a 5, 6 anos, né, um determinado valor que corresponde aos juros, né, pelo título, dividido pelo preço do título. Então, como é que você. Imagine que você não saiba, está dando quanto é que vai receber daqui a 10 anos, né? Então, mas você sabe que comprou um título hoje por um determinado valor, então você vai saber, tá dando, daqui a 10 anos eu comprei eu comprei uma quantidade de título por 10 mil, vou receber daqui a 10 anos, né? 15 mil ou 20 mil, tá dando, como é que você vai saber, tá dando os juros, né? Claro que você pode, não precisa ver isso aí, também que é fácil calcular os juros, mas ele está só colocando lá no manual, né? Dizendo como é que você encontra a taxa de juros, né? A taxa de juros que você recebe pelo título, daqui a um ano, estou dando menos o que você paga dividido pelo título de hoje. Portanto, a taxa de juros do título é dada por, tá, o valor do título menos o que você disse, o que recebe, né? O que você recebe menos o que você pagou dividido pelo que você pagou. O preço do título de hoje, de um ano, que paga 100, daqui a um ano é dado, né, sabendo já a taxa de juros, né? Se você sabe a taxa de juros, né, você quer saber o preço do título sabendo hoje, né? Então, o preço que pagou hoje é igual ao que você recebeu lá fora, dividido por um, né, mais a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor o preço atual do título, né? Porque aí você, como é que a pessoa diz, né? Eu quero ganhar 50 mil daqui a 10 anos, ou, ou 5 milhões daqui a 10 anos, né? Aí você tem um determinado valor para investir, significa que isso aí está dando esse valor que você quer ganhar, está dando, vai implicar, está dando sobre a taxa de juros. Da que taxa de juros você vai é, precisar para ganhar aquilo que você deseja, né? Então, quanto maior a taxa de juros, você precisa de uma quantidade menor, né, de títulos menor. Se você tem uma taxa de juros menor, se você quer ganhar muito, né, você vai precisar de uma quantidade de dinheiro maior para ganhar aquilo que você deseja. Quando os jornais anunciam que os mercados de títulos fecharam em alta hoje, quero dizer que os preços dos títulos subiram e que, portanto, as taxas de juros caíram. Aqui, tudo é lá do capítulo, né, que eu estou apresentando, do capítulo 4 do Blanchard. À medida que o Banco Central compra títulos, a demanda por títulos cresce, aumentando seus preços. Porque ele está aumentando, ele está comprando títulos, né? Significa que os títulos estão ficando mais escassos, está aumentando a base monetária,
mais dinheiro na economia significa que os indivíduos, os agentes econômicos, tá dando, estão procurando, tá dando, não apenas reter moeda, tá dando para transação ou qualquer coisa, tá dando, mas estão atrás, tá dando de comprar também títulos, né? Porque o Banco Central está jogando mais dinheiro na economia. De posse desse dinheiro, tá dando, os agentes econômicos estão também atrás de títulos. Esse simplesmente a taxa de juros dos títulos cai, porque o preço está aumentando, né? Já que tem uma relação inversa, né? Entre o preço do título e a taxa de juros. Note que, ao comprar títulos em troca de dinheiro que criou, o Banco Central aumentou a oferta de dinheiro. Consideramos, em vez disso, uma operação no mercado aberto contra acionista, aí é só o inverso, eu posso passar mais correndo, né? Isso leva a uma diminuição de seus preços, reciprocamente a taxa de juros sobe. Ao vender títulos em troca de dinheiro anteriormente detido pelas famílias, o Banco Central reduziu a oferta monetária. Ao comprar ou vender títulos em troca de dinheiro, o Banco Central afeta o preço dos títulos e, por implicação, a taxa de juros sobe ou desce. Se ele é expansionista, tem um determinado efeito, né? A taxa de juros reduz. Se ele é contracionista, a taxa de juros tá dando, desce. Se ele é contracionista, a taxa de juros sobe. Né? Se ele é expansionista, a taxa de juros desce. Ou seja, qualquer operação do Banco Central, né, no mercado aberto, comprando ou vendendo títulos, tá, afeta a taxa de juros. Tá? Se ele é expansionista, a taxa de juros desce. Se ele é contracionista, a taxa de juros sobe. Aí ele faz uma pequena observação, tá, a respeito de o que o governo faz a respeito, tá dando, o que ele escolhe para adotar uma determinada política. Isso aqui é um pouco crítico no sentido de dizer assim que é muito utilizado para a gente entender, tá vendo, a respeito, tá dando, de uma intenção do governo daquilo que vai acontecer. É melhor o governo mexer na oferta de moeda ou na taxa de juros para, se ele tem a intenção, tá dando, de é, criar algum impacto na economia. A gente viu, né, o que acontece, né, lá a respeito do mercado, é, ele atuando no mercado aberto, aumentando ou diminuindo a quantidade de moeda, né, você tem um efeito, ao contrário, né, reduzindo ou subindo a taxa de juros. Mas ele pode optar, né, em vez de estar aumentando ou reduzindo a quantidade de moeda, ele pode optar pela condução da política econômica a partir da taxa de juros, como, né, a maioria dos governos passou a adotar a partir dos final dos anos 80, mas principalmente no início dos anos 90 para cá. Aí o importante em algum momento, tá dando, que vocês falaram, é para entender o que foi que aconteceu, tá dando, qual o fundamento, né, quais as questões reais que aconteceram na economia, que levou o governo a adotar como principal instrumento de condução da política econômica, né, a taxa de juros, em vez de estar mexendo na quantidade de moeda. Porque é útil pensar na escolha da taxa de juros, né? Porque é o que os bancos centrais modernos normalmente pensam na taxa de juros que desejam atingir e então alteram a oferta de moeda de modo a atingir essa taxa. E por esse motivo que no noticiário você não ouve. O Banco Central decidiu elevar a oferta de moeda hoje. Em vez disso, você ouve. O Banco Central decidiu baixar a taxa de juros hoje. O Banco Central fez isso por meio do aumento adequado da oferta de moeda. Então, a gente vai ver isso quando a gente estiver comentando sobre a política, né, de metas de inflação, dando que explica, que discute isso aí com mais detalhe, dizer o seguinte, primeiro o que aconteceu no mundo real, né, e depois quais são os argumentos teóricos, né, que sustentam essa inflexão, tá dando de você se basear muito na taxa de juros, tá, e como é que ela é utilizada. Porque hoje, né, essa política passou a ser usada no Brasil, né, quando o Plano Real quebrou, né, em 1998 ou 99,
e aí passou a ser usada a meta de inflação. Eu quero saber, por que que a gente, né, só escuta e só lê no boletim do Banco Central? O Banco Central vai mexer na taxa de juros, na Selic. O Banco Central vai baixar a taxa de juros da Selic, vai aumentar, vai manter, tá vendo? Isso aí, tá vendo, é muito útil, né, para a gente, todo mundo que fica na frente de uma mesa, né, de operação, tá dando, seja em casa, né, ou a pessoa que paga outra pessoa, tá dando, mas é muito comum hoje, tá dando, todo mundo abrir o computador e abrir, tá dando, a, o portal lá da correteira e decidir se vai tirar dinheiro daqui, jogar para lá, tá dando, é muito comum. E essas informações de aumento e redução de taxa de juros, tá vendo? É muito útil nisso aí, tá vendo? Mas os economistas que estão mais preocupados com a política econômica, tá vendo? Eles, tá dando, além dessa informação convencional para os gestores do mercado financeiro de aumento e descida da taxa de juros, né? Eles estão atentos, né? Eles estão alerta, né, com os conceitos de taxa natural de desemprego, produto potencial e ato do produto, é, e que mais? Regra de Taylor, tá vendo que a gente, quando está falando, você não menciona, tá vendo? Mas, tá vendo, as pessoas podem fazer análise do mercado ignorando, tá vendo, todo o instrumental, tá vendo, que fundamenta, tá vendo, o uso da taxa de juros como instrumento de política econômica. Né? E é claro que, vamos dizer assim, quase 100%, né, das análises são feitas dessa maneira. Né? Então, vocês têm muita gente que fala sobre questão de Selic, né, que só por curiosidade, né, vamos dizer assim, o que a regra de Taylor tem a ver, está dando fundamenta o uso da taxa de juros, né, como um instrumento de política econômica. É claro que quando a pessoa vê, no Google, né, a regra de Taylor é isso, né, mas como é que ela fundamenta o uso da taxa de juros como único instrumento de política econômica? Para entender o que determina a taxa de juros de uma economia com papel moeda e depósito à vista, precisamos examinar primeiro o que os bancos, né, que são os responsáveis pelos depósitos à vista, né, dos agentes econômicos, né, o que é que eles fazem? O que está comentando aqui? É que não é só o Banco Central que cria moeda e destrói moeda. Tá vendo? Aí tem uma certa sutileza, né? E uma complexidade que está para além dos manuais, né? Se você pegar esse pessoal da teoria monetária moderna, né? Que é representada no Brasil, principalmente, né? A pessoa mais famosa é aquele um dos pais, né? Do Plano Real, né? O André Lara Rezende, né? Que ele emula muito, né? É, ele discute muito isso, está dando a respeito da teoria monetária moderna, e essa discussão leva, está dando que a gente vá logo correndo entender como é que os bancos, está dando que fora do Banco Central, também tem uma influência muito grande, né, no aumento e redução da quantidade de moeda circulando na economia. Né? Então, é preciso a gente ver também a respeito, que está colocando aí, o que acontece com os bancos. Né, para examinar primeiro, né, o que os bancos fazem. Os bancos são um tipo de intermediário financeiro. O que eles fazem? Né? Os bancos recebem fundo de pessoas e empresas que ou depositam diretamente ou suscitam ou solicitam que os fundos sejam enviados às suas contas correntes. Então, está só colocando aí, né, que tem muitas formas das pessoas aplicar seu dinheiro. Né? Ou seja, estou dizendo que é muito comum, né, você ver garotos ou qualquer pessoa, tá dizendo que tem um entendimento muito grande a respeito, né, de aplicação em casa, diz que escolhe, tá dando, se vai para uma corretora ou não, tá dando, ou se faz, tá dando de forma sem pagar o terceiro, né? Mas esse aspecto, tá dando de o, os bancos, né, receber os depósitos dos indivíduos, tá dando? E o que ele faz com esses depósitos é interessante também porque ele tem um impacto também na quantidade de moeda que vai circular na economia.
se ele vai emprestar, né, para terceiros, mais ou menos, se ele vai, ou se ele vai manter uma reserva grande ou não, isso tudo também tem um impacto na quantidade de moeda da economia. Os bancos mantêm como reserva parte dos fundos que recebem, né? Ou seja, pela própria legislação, obriga eles a manterem a reserva. Aqui nós não estamos tratando desse detalhe, né? Questão do depósito compulsório, etc. Tem toda aquela terminologia mais específica também do livro lá de economia monetária ou moedas e bancos. Determinação da taxa de juros 2, né? O balancete patrimonial dos bancos e balancete patrimonial do Banco Central revisitado. Na parte de cima, né, você tem o balancete, né, do Banco Central, ativos, os títulos, né, e os passivos, é a moeda que nós temos, né, que está lá no banco, ou não. Né? Então, a moeda do Banco Central é igual a reservas, né, mais o papel moeda. Então, o dinheiro, né, as notas que nós temos, ou que está depositado nos bancos, né, também é um passivo do Banco Central, tá? Porque como é que ela chegou em nós aqui, né? Ele foi no mercado e comprou título e jogou esse dinheiro aí qualquer uma pessoa pode estar com a nota dessa na mão. E os bancos, né? Isso está colocado de uma forma bastante sintética, né? O ideal aqui é que se eu colocasse de forma desdobrada, tá dando o balancete dos bancos, aí a pessoa entende com bastante detalhe essa dinâmica, né? Então, o ativo dos bancos são as reservas, os empréstimos e os títulos, e os passivos, né, são o dinheiro dos terceiros que está depositado lá nos bancos. Como considerar o equilíbrio, né, nesses cenários mais realistas, né? O equilíbrio entre demanda de moeda e oferta de moeda. A demanda de moeda do Banco Central é igual à demanda por moeda pelas pessoas, mais a demanda por reservas pelos bancos. Né? Então, quem é que demanda moeda lá do Banco Central? São as, as pessoas, né, os indivíduos, tá? E mas a demanda é por reserva pelos bancos. Então, os bancos precisam, pela legislação, manter uma determinada quantidade de reserva, então eles estão demandando aquilo pela própria natureza, e as pessoas, os indivíduos no dia a dia, eles demandam lá para fazer suas transações as moedas. A oferta de moeda do Banco Central está sob o controle direto do Banco Central, né? Ele pode é, ofertar de acordo com o que ele imagina, tá? A quantidade de moeda que ele acha que é adequada estar circulando na economia. A taxa de juros de equilíbrio, aí a gente já viu lá atrás, né? É tal que a demanda e a oferta de moeda do Banco Central seja iguais. Então, está tratando teoricamente, né? Mas não esqueça essa questão de o que seria a taxa de juros na economia. A mesma coisa de você discutir a taxa de câmbio, também é bastante complicado. Mas, pelo menos na definição, né, teórica, é fácil de a gente entender. A demanda, a oferta e demanda por moeda do Banco Central. A demanda por moeda do Banco Central tem dois componentes: a demanda por moeda por parte das pessoas, que nem eu coloquei anteriormente, e a demanda por reserva dos bancos. Para escrever, né, a demanda por depósito à vista, né, você tem aquela mesma equação que a gente colocou lá atrás, né? O que determina a demanda de moeda, né? Que é a renda nominal multiplicado pela taxa de juros. A taxa de juros atua de forma negativa, né? Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda de moeda. Quanto menor a taxa de juros, maior a taxa de juros, menor a demanda de moeda. Quanto menor a taxa de juros, maior a demanda de moeda. E a renda, né, atua de forma positiva. Usando a equação acima, né, a demanda por reservas, né, por parte dos bancos, denominadas, né, por H, né, demanda de moeda dos bancos, é dada por demanda de moeda dos bancos é igual, né, um parâmetro aí que multiplica a demanda de moeda, que é igual, né, o parâmetro que multiplica a renda nominal multiplicado pela taxa de juros. Então, demanda de moeda dos bancos é igual à demanda de moeda, né, da população, tá, multiplicado pelo parâmetro, e que é igual
a renda nominal multiplicada pelo parâmetro que é multiplicado pela taxa de juros. O equilíbrio do mercado de moeda do Banco Central, o equilíbrio de mercado de moeda do Banco Central e a determinação da taxa de juros. A taxa de juros de equilíbrio é tal que a oferta de moeda a gente já viu, está dando então, nesse gráfico aí do vertical está a taxa de juros, no horizontal está a moeda do Banco Central, e aí a, o equilíbrio, né, da taxa de juros está quando a oferta de moeda, que é uma linha horizontal, né, porque depende dele, tá vendo? O equilíbrio, né, que estabelece uma determinada taxa de juros está quando, tá vendo, ela cruza a demanda por moeda do Banco Central, né, das pessoas, né, e dos outros bancos que vão demandar lá no Banco Central. A condição de equilíbrio é que a oferta de moeda do Banco Central seja igual à demanda por moeda. Ou, usando a equação anterior, né, a demanda de moeda é igual a renda nominal multiplicado pelo parâmetro e multiplicado pela taxa de juros. A taxa de juros não pode ir abaixo. Aqui está discutindo a questão do conceito de armadilha de liquidez e o que significa armadilha de liquidez. Tá? Gostaria só que alguém fizesse algum comentário do que significa armadilha de liquidez, que eu preciso tomar uma água aqui, tá bom? O que é Alguém pode fazer um comentário sobre a armadilha da liquidez enquanto eu mastigue um pouquinho d'água aqui? Vocês já ouviram falar, né, em armadilha da liquidez? Professor, eu não estou recordando se eu já ouvi falar disso. Eu vou dizer primeiro intuitivamente, dado a observação da Ellen, aí depois eu vou para a coisa mais estruturada, né, do livro que eu tirei do livro aí. Tá? O que é que diz intuitivamente sobre a relação entre taxa de juros e investimentos? Quando vai, quando os juros aumentam, o que é que acontece com o investimento? Reduz, né? Quando a taxa de juros baixa, aumenta o investimento. O que é a armadilha da liquidez? Né? A armadilha da liquidez é aquele ponto onde a taxa de juros vai baixando, entendeu? E chega a um ponto que ela não induz mais o aumento do investimento, por uma série de motivos. Tá, que aí não é o caso que está discutindo aqui. Tá? Mas a questão é essa, né? Se você, né, estivesse raciocinando pelaquela ideia, né, lá mesmo do modelo ISLM, tá dando de que a taxa de juros menor faz com que você tenha um produto maior, né, porque o investimento lá, IS, né, tá maior lá para a direita, tá? Aí o que é que diz o seguinte, né? Isso é muito verdadeiro, né? Mas a taxa de juros vai baixando, chega num ponto, tá vendo? Aí vamos dizer assim, chegou em 1,5%, tá vendo? Baixar mais a taxa de juros não adianta mais, tá vendo? Porque isso não vai mais ter um impacto, tá vendo? Desejado pela redução da taxa de juros. Então, dito dessa forma, está dando bastante solto, tá? Vamos ver o que está escrito. Né? Mas eu queria só perguntar se vocês, o que eu falei, deu para ter uma noção a respeito do que é a armadilha para liquidez, a armadilha da liquidez. E é um pouco parecido, né, de uma discussão muito intensa que é feita nos últimos 10 ou 15 anos, né, por dois famosos economistas, né, a respeito da estagnação secular, onde vai dizer o seguinte, né, que dado os níveis, tá vendo, de taxa de juros, dado os níveis, né, de
controle da política monetária, não só da taxa de juros, né, mas dos orçamentos dos governos, tá vendo? Você teria, tá vendo, pouca margem de manobra, né, para fazer com que eu tirasse as economias de níveis muito baixos, né, de crescimento econômico. Então, ele cunhou, né, está com 7 anos, está dando 8 anos, que foi cunhada essa expressão estagnação secular, né, de que o governo, se o governo fizesse aumentasse mais o remédio, intensificasse, né, a política econômica para aumentar o investimento, para aumentar o emprego e o produto, né, não teria mais um impacto. É a mesma coisa da armadilha da liquidez. Né, de você dizer, se a teoria diz que, se uma vertente da teoria diz que você baixar a taxa de juros, você vai aumentar o investimento, tá vendo? Mas tá dando, é verificado, foi constatado, né, que taxa de juros, né, chegando ali pelo, vamos dizer assim, 2% a 1,5%, baixar mais a taxa de juros não vai ter nenhum um impacto, tá dando tal qual você baixar a taxa de juros de 10 para 7%. A taxa de juros não pode. Mas aí, tá dando, aqui está discutindo outra coisa, tá dando, não é a questão da armadilha da liquidez propriamente dita, não. Tá? É essa questão aqui do limite inferior a zero. Do limite inferior a zero. Quer dizer o seguinte: o governo pode baixar a taxa de juros, tá? Mas só que ele não tem como baixar a taxa de juros, tá vendo? Abaixo de zero. Ele não tem como baixar a taxa de juros. Tá? E isso cria um problema, tá dando a respeito, tá dando, de como lidar com a política econômica. Tá dando? Porque aí você, você pode ter, tá dando, uma demanda para baixa taxa de juros, está 0,5%, está 0,25%, tá dando, está 0%, né? Como a maioria dos países colocaram ali em 2009, 2010, 2011, tá dando, muitos países tá dando, colocaram a 0%, mas não tem como baixar de 0%. Aí é que entra uma discussão meio complicada que a gente vai tentar ver, tá vendo? Aí que é a questão do limite inferior a zero. Né? A taxa de juros não pode ir abaixo de zero, uma restrição conhecida como limite inferior a zero. Quando a taxa de juros baixa a zero, a política monetária não pode reduzi-la ainda mais. A política monetária deixa de agir e diz que a economia está em uma armadilha da liquidez. Aqui, dado pela ideia do limite inferior a zero. Né? Mas a ideia inicial de armadilha pela liquidez é dizer o seguinte, né, que você chegar à taxa de juros a um determinado momento, né, ela não vai mais ajudar a aumentar o investimento. Aqui, pela sofisticação, né, pelo refinamento ao longo do tempo, está dizendo que a, o conceito de armadilha da liquidez está associado à ideia do limite inferior a zero. Quando obtivemos a demanda por moeda anteriormente, não perguntamos o que acontece quando a taxa de juros se torna igual a zero. Né? Então, vamos dizer assim, que na demanda de moeda lá é igual a renda nominal multiplicado pela taxa de juros. Né? Aí, se a taxa de juros for zero, né? Aí você criaria um problema na própria fórmula, né? De multiplicar a renda por zero. Mas ele está dizendo aqui que não perguntamos o que aconteceria quando a taxa de juros, né, se torna igual a zero. Quando as pessoas têm moeda suficiente retida para realizar transações, elas ficam indiferentes quanto a manter o restante de suas riquezas sobre a forma de moeda ou sobre a forma de título. Aí está a questão da demanda para a liquidez. Se você está reduzindo a moeda, fazendo com que as pessoas saiam dos títulos, por exemplo, para fazer investimentos, ou se você está reduzindo a taxa de juros para fazer com que as pessoas aumentem a demanda por moeda, a partir de um determinado momento, né, você chega na armadilha para liquidez, isso aí é indiferente, as pessoas estando já com a determinada quantidade de moeda, elas é indiferente comprar ou não título. A razão dessas diferenças é que tanto a moeda quanto os títulos pagam a mesma taxa de juros, ou seja, zero. Assim, a demanda por moeda é como
mostrada na figura a seguir, né? À medida que a taxa de juros diminui, as pessoas querem ter mais moeda, né? Porque a gente viu lá na fórmula, né, que a taxa de juros é inversa determina inversamente a demanda por moeda. E assim, menos títulos. A demanda por moeda aumenta. A- Aqui, eu estou fazendo uma passagem, né, de uma discussão para outra, estou dando, e vamos conversar aqui. Né, peguei algumas perguntas do início do capítulo, né, do capítulo 4 lá, coloquei aqui, e aqui eu vou fazer, e quem chutar a pergunta, né, aqui é para dizer se é falso ou verdadeiro. Né? Renda e riqueza financeira são exemplos de variáveis de estoque? É falso ou é verdadeiro? Para chutar, né? Chuta. Verdadeiro? Quem mais vai chutar? Pede aí para alguém chutar. Ver se você tem poder sobre esse povo, hein? Pede aí, Eli. Vê se tem alguém dentro da sala que tu, que tu obriga a chutar também. Ah, sei lá, Luísa ou Risley? É verdadeiro ou falso? Vou confiar na minha colega Ellen e dizer que é verdadeiro. Então vamos lá. Riqueza é uma quantidade que alguém tem em um determinado momento, tá? E a renda é aquilo que você ganha periodicamente, né? Então, a maioria das pessoas tem uma remuneração mensal. Tem países, né, que paga por semanas, tem países que paga por dias, tem países que paga por hora, tá? Então, a renda, né, ela é obtida, tá dando, periodicamente. E a riqueza é uma determinada quantia que as pessoas, tá dando, dispõem. Então, significa que a renda é um fluxo e a riqueza é um estoque. Significa que essa afirmação significa que essa É afirmação falsa pelo é, olhar é da renda. da renda, correto. Segundo a afirmação, o termo investimento, conforme empregado pelos economistas, faz referência à aquisição de títulos e ações. Quem é que chuta isso aí? Verdadeiro? Quem mais chuta, por favor? Do ponto de vista das pessoas, né, que acham que vão virar milionários, é um investimento. Quando você está lá, seu dinheiro. Aplicando num título qualquer, aplicando em ações, né? Quando você tem abre a plataforma da corretora, né? E vai fazer suas movimentações, tá? Mas, do ponto de vista econômico, investimento é só aquelas operações relacionadas com a criação, produtiva, né? É, empresarial de aumento do produto, aumento do emprego, etc. Né? Construir uma fábrica ou coisa parecida. Significa que a afirmação é falsa. Terceiro, a demanda por moeda não depende da taxa de juros, porque somente os títulos rendem juros. Falso. Opa! Como é que tá, Tô como é que tá errando lá na todas as fórmula? perguntas. Como é que tá lá na fórmula? Acertou. Aí diz por quê. Como é que tá lá na fórmula? É a renda nominal juntamente Não, com a. É, Né? Então, significa que a demanda de moeda
depende tanto da taxa de juros como da própria renda. Qual é a próxima, hein? Aí é uma coisa que não depende de conhecimento, né? É uma informação específica, né? Uma grande parcela da moeda dos Estados Unidos está fora do país. Aí é verdadeiro. Vamos para a próxima, aí eu peço para vocês chutarem. O Banco Central pode aumentar a oferta de moeda pela venda de títulos no mercado de títulos? É pela oferta de moeda. É pela compra, não? Pela compra. Quem está falando? Que eu não estou vendo a cara de vocês aí. É a Luísa agora. Tá bom. Então, ele não. O Banco Central pode aumentar a oferta de moeda pela venda? Não. Ele aumenta a oferta de moeda pela compra de títulos. O Banco Central dos Estados Unidos pode determinar a oferta de moeda, mas não alterar a taxa de juros? Falso. Falso, né? Porque, principalmente pelaquela observação que eu fiz, que a maioria dos países passou a adotar como principal instrumento de política econômica, a partir do princípio dos anos 90, tá? A taxa de juros. Tá? A taxa de juros. Não estou fazendo nenhum comentário e dizendo o que foi que aconteceu no mundo real e como é que isso se baseia no campo teórico. Tá vendo? Mas eu estou dando uma informação factual. Tá vendo? E isso não impede, né, de que as pessoas, estou dando, comente sobre o dia, o famoso dia que o Banco Central se reúne, né, o Copom se reúne e aumenta ou diminui a taxa de juros. Então, saiu o relatório do Banco Central, manteve a taxa de juros, tá vendo? A, a pessoa pode não ter nenhuma informação a respeito, né, de por que essa política é adotada, quais são os conceitos econômicos, né, que sustentam, que dão base a essa política, tá vendo? Mas tá dando, é muito fácil você fazer a análise mais complicada possível, tá vendo? A respeito, né, da conjuntura a partir da atuação do Banco Central. Mesmo não, nunca tenha ouvido nada dos fundamentos, né, que dão orientação à política de juros, né? Então, o Banco Central ele pode determinar a oferta de moeda e também a taxa de juros. O preço dos títulos e as taxas de juros sempre se movem em direção oposta? Eu acredito que seja verdadeiro por ser investimento proporcional, não? Hã? Acredito que seja verdadeiro. Sim, correto. Porque eles são, se não me engano, na fórmula eles são inversamente proporcionais. É aquele negócio, né? Você diz assim, eu quero ganhar 1.000. Eu quero ganhar 1.000. Com a taxa de juros de 20, você precisa comprar o título pelo valor. Com a taxa de juros de 10%, você, para ganhar aquele 1.000 que você quer, você vai ter outro valor do preço do título. Tá? Então, ele Ah, ficou mais claro. sempre é inversamente proporcional. E a última, um aumento na renda, um aumento do PIB, sempre será acompanhado pelo aumento da taxa de juros quando a oferta de moeda não é aumentada? Falso. É, Peraí, aumento da aume- renda. Hum. o aumento. Não, é verdadeiro. Tem uma situação que ela não é verdadeira. Tá? Quando você está numa situação de armadilha da liquidez. Tá? Ah, certo. Eu vou agora correndo, tá vendo aqui? A gente está com um pouquinho, tem muito tempo ainda, mas como eu estou fazendo uma coisa aqui de um pouco de revisão e tudo, e eu vou ver se a gente chega bem rápido aqui no final. Dá sequências, mas da mesmo assunto, mas pegando outro capítulo. Mercado Financeiro 2, o modelo ESM ampliado, né, nos mercados financeiros.
taxa de juros nominal e taxa real. Vou fazer um comentário aqui a respeito da questão de taxa de juros, que eu coloquei aí, esse taxa de juros, coloquei essa corzinha aí no S, tá? No S. Por quê? Porque o que vale para a economia, para a gente analisar tá vendo, prospectivamente a economia, não é a taxa Selic, né? Mas a chamada taxa estrutural da economia, a chamada taxa de juros estrutural da economia. Isso tá vendo, significa que na economia, tá vendo, você tem uma infinidade de taxas de juros, tá? Uma infinidade de taxas de juros. E pouquíssimas vezes é muito difícil que a taxa de juros estrutural ela corresponda à taxa de juros, né, oficial, no caso brasileira, a Selic, né, que é aquela de base para compra e venda de títulos. Mas aqui no caso, está vendo, que está se referindo é a questão de mostrar que tem muitas taxas de juros na economia. Mas eu aproveitei para fazer essa observação, está vendo que para quem faz o investimento, né, do dia a dia, tá dando, não está muito preocupado, né, com a questão de uma análise mais profunda, né, porque você pega na plataforma lá de investimento, tá lá todas, tô dando os gráficos mostrando, aí você faz as análises da forma que você conhece, né, e tem capacidade de fazer aquelas análises, tá vendo? E você pode fazer, né, de três, quatro ou cinco formas, tá vendo? Para descobrir meios, tá vendo? Se é viável ou não você investir ou não naqueles tipos, tá vendo? No entanto, tá dando para quem é um analista, no sentido de dar conselho, tá dando de conselho no sentido de assessoria, né, de governos, tá dando? E observa mais as taxas de juros, tá dando, estruturais do que a Selic, né? Então, como muitos de vocês, tá dando assim, como muitos de vocês, né, eu recebo também por vários motivos, diariamente esse relatório dessas consultorias não, né, não sei como é o nome dessas empresas, né, de XP, que faz relatório diário, relatório mensal, e aí elas estão dando, essas análises detalhadas, estão dando, mostrando, estão dando, a taxa de juros estrutural está nesse nível, isso, está dando, se o governo fizer isso, está dando, vai ter impacto naquilo, etc. Tá dando? Então, está dando, você tem um intrincado muito grande. Você pode ver isso sem ler os relatórios, né? Porque você vai para dentro da plataforma, vê só os gráficos, e os gráficos estão indicando a movimentação, a movimentação da economia. Eu vou parar aqui. A taxa de juros que nos diz, né, quantos dólares teremos de pagar no futuro em troca de ter mais um dólar no presente, né? É, só um pouco reparar aqui que os cachorros do vizinho estão se matando. Em janeiro de 1980, a inflação esperada girava em torno de 9%. Em janeiro de 2006, você tinha outro nível de inflação. Tá vendo? Então, são dois momentos, né, com taxas de inflação diferentes, né? Então, quem lembra o que era a economia, né, dos Estados Unidos no início dos anos 80 e quem lembra o que era a economia, né, dos Estados Unidos em meados, né, dos anos, né, aqui do início do século, né, você vai verificar as diferenças, né, de taxa de inflação. Né? E a taxa de juros, né, nos diz quantos dólares teremos de pagar no futuro em troca de ter mais um dólar no presente. Por que ele menciona a inflação? Né? Porque tá dando, a taxa de inflação vai influenciar no conceito de taxa de juro nominal e taxa de juro real. E aí eu vou passar um pouco rápido aqui, porque a gente vê isso, tá dando no mínimo em três disciplinas. Né? Mas aí, principalmente, né, que ele está se referindo aqui à taxa de juros, mas não consumimos dólares, consumimos bens.
Mas o que que isso tem a ver com a taxa de juros real e taxa de juros nominal, né? Quando tomamos um empréstimo, o que realmente queremos saber é o quantos bens teremos que abrir mão no futuro em troca de bens que obtemos no presente, tá? Então, se você vai, a partir de uma determinada taxa de juros, depois eu vou fazer um determinado tipo de investimento, tá dando, para obter alguma coisa, né, daqui a 3, 4 anos. Isso depende muito, né, do valor da inflação. Por isso que está diretamente essa relação ligada com o conceito de taxa de juro real, porque você tem uma determinada taxa de juros, vai desconta a inflação e você vai obter quanto realmente você vai ganhar. Qual é o sentido de saber pagamentos de juros altos no futuro se a inflação até lá for tão elevada como elevada aqui, com o que recebemos no. Alô? Voltou. Puta. Qual é o sentido de receber pagamentos de juros altos no futuro se a inflação até lá for tão elevada que, com o que receberemos depois, não poderemos adquirir mais bem? Então, você pode cometer um erro muito grande, tá dando, se você fazer um investimento hoje, vendo sua taxa de juros e não observar a inflação, né? Se você ver lá nos Estados Unidos, inflação alta no início dos anos 1980 e inflação baixa aqui em meados, né, da primeira década desse século. É aqui que entra a distinção entre taxa de juros nominais e taxa de juros reais. A taxa de juros nominal é a taxa de juros em dólares, taxa de juros real é a taxa de juros em termos de uma cesta de bens. Qual é a relação entre as taxas de juros nominal e real? Aqui tem essa, ele faz, né, esse quadro aqui bem organizado, tá vendo? E aí eu vou passar direto, né, para a equação da forma que ela está sintetizada lá, tá? Mas quem vai consultar o livro, tá vendo, pode ver os vários as explicações para entender esse processo, tá vendo, de explicação, tá vendo, da taxa de juro nominal e taxa de juro real. Juntando o que se vê nas partes, né, superior e inferior da figura, né, tens que a taxa de juros real de um ano é dada por a taxa né, a taxa de juro real de um ano, né? Que a taxa de juro real de um ano é 1 mais a taxa de juros num determinado tempo. Ela é dada por quem? É determinada por quem? 1 mais a taxa de juro nominal, fecha parênteses, multiplicado pelo preço que se espera pagar, no próximo ano, no futuro, né? Ou no, no próximo ano. Como está aí mais um, tá vendo? O, só repetir isso aqui, né? O PT de cima, tá dando, é o preço de um determinado ano, né? Dividido pelo preço esperado, preço esperado. O que é esse preço esperado, né? É o do subscrito, do Ezinho sobrescrito, né? Está identificando o preço esperado. E a parte de baixo, né, o tempo mais um, tá dando, o preço, tá dando, no futuro, né? Vamos dizer, no ano subsequente. Então, a taxa de juros, num determinado momento, tá, expressa, né, por 1 mais RT, ela é igual, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros nominal, fecha parênteses, é multiplicado pela relação entre o preço, tá, e o preço esperado num período futuro. Duas mudanças, está dando simples, deixo mais amigável, está dando esse entendimento. Essa equação, em seguida, está dizendo o quê? Né? Que, para quem já leu os outros capítulos, né, está familiarizado com essas notações, né? Você tem essa letra grega aí com sobrescrito em cima, né? Que é taxa de inflação. O sobrescrito em cima está dizendo esperado. Então,
A taxa de inflação esperada, né, num tempo seguinte, ela é igual ao preço, né, esperado no momento seguinte, menos o preço de hoje, dividido pelo o preço de hoje. E a inflação, né, está só explicando, né, o que é a inflação esperada. A repetir assim, que nós discutindo aí, discutindo aí a relação entre taxa de juros nominal e taxa de juros real. Tá vendo? Qualquer coisa que se olhe aí para essas equações, tá dando, tem de verificar qual é o interesse, tá dando, de você entender, tá dando, e se preocupar com o preço esperado, se preocupar com a inflação esperada, se preocupar com o preço atual, etc., se preocupar com a taxa de juro real e com a taxa de juro nominal, para tomar alguma decisão, tá dando, você tem de ver, tá dando, a taxa de juro nominal e a inflação para saber o efetivo que você vai conseguir obter lá na frente. Repetir a equação aí em cima, né? Então, taxa de inflação esperada num momento T mais um, ela é igual a isso, na relação entre preço esperado num tempo T mais um, menos o preço atual, dividido pelo preço atual. Usando essa equação aí, você reescreve, né, a relação entre o preço atual e o preço esperado no futuro, na equação anterior, como, né, o inverso, né, 1 sobre 1 mais a inflação esperada num tempo T mais um. Substituir na primeira equação para obter. Estou falando isso, mas eu tenho consciência de que só quando a gente está lá no livro é que isso faz sentido, essa leitura. Tá bem? Eu estou fazendo aqui só para deixar registrado. Substitua a primeira equação para obter que a taxa de juros num determinado tempo era igual a 1 mais a taxa de juros nominal dividido por 1 mais a inflação esperada num tempo T mais um. Contudo, quando a taxa de juros nominal e a inflação esperadas não são muito elevadas, uma aproximação a essa equação é dada por uma relação mais simples, né? Aí você considera que a taxa de juros real é igual é muito próxima, né, à taxa de juros eh, nominal menos a taxa de inflação esperada, dado que a taxa de juros nominal e a inflação esperada sejam não seja muito diferença de um do outro. Quando a inflação esperada é igual a zero, as taxas de juros nominal são iguais, taxa de juros nominal e real são iguais, visto que a inflação esperada é normalmente positiva, a taxa de juro real é normalmente mais baixa do que a taxa de juros nominal. Para uma dada taxa de juros nominal, quanto maior a taxa esperada de inflação, menor a taxa de juros real. Se usarmos o IPC para medir o nível de preços, a taxa de juros real nos dirá de quanto de consumos devemos abrir mão no próximo ano para consumir mais neste ano. Estamos terminando aqui. Tá? Para determinar a taxa de juros real das suas escolhas, o BC deve levar a conta da inflação esperada. Aí volta aquela discussão, né, quando a gente tratou da armadilha da liquidez, e que está sendo tratada pela a ideia do limite inferior a zero. Né? O limite inferior a zero implica que a taxa de juros nominal não pode ser negativa. Caso contrário, as pessoas não vão manter títulos. Isso implica que a taxa de juros real não pode ser inferior à inflação, multiplicada por menos 1. Se a inflação esperada se tornar negativa, se as pessoas anteciparem a deflação, o limite inferior da taxa real será positivo e poderá se revelar elevado. Até aqui, assumimos que há apenas um tipo de título, no entanto, existem muitos títulos, essa é uma informação, né, que é dada aqui. Eles diferem em termos de vencimento, isto é, o período no qual promete efetuar pagamentos. Também difere quanto ao risco. Para compensar o risco, os portadores de título exigem um prêmio de risco. Todos vocês já ouviram essa questão do prêmio de risco.
Tá? E aqui, mencionar bem rapidamente, tá, os dois aspectos que são levados, tá, em consideração, tá, no, na questão do encarecimento ou não dos empréstimos do sistema financeiro. Um já foi colocado aí, tá vendo? O que determina, né, o prêmio de risco. O primeiro fator é a probabilidade de inadimplência, que não vai ser tratado aqui em termos analíticos. Né? Então, todo mundo desconfia de todo mundo, né? Por vários fatores. Ou por questão da pessoa não querer honrar algum compromisso, ou por alguma notícia, por outros motivos mais psicológicos e tudo, né? E aquele ali é maluco, é doido, é psicopata e tudo, tá vendo? Então a pessoa é uma outra maneira de desconfiar, né? Aqui nesse caso aqui, está colocando que a probabilidade de alguém dar um calote, da inadimplência, tá dando, ela afeta, tá dando, no encarecimento ou não, tá dando, dos empréstimos do sistema bancário. Qual é o segundo fator? O segundo é o grau de aversão ao risco dos portadores de títulos. Para mostrar por que isso importa, a gente vai lá para o gráfico na frente, né? Depois que eu ler aqui. A figura a seguir representa as taxas de juros de três tipos de títulos desde 2000, em termos de modelo ISLMs. Isso demonstra porque temos de relaxar a nossa disposição de que a taxa básica que entra na relação IES. A taxa que muitos devedores podem contrair de uns empréstimos pode ser muito mais elevada do que a taxa básica. Foi o que eu falei em alguns minutos lá atrás, estou vendo que o que importa para o analista, tá? Não o analista que aplica dinheiro diariamente, né? Mas o analista que se expõe, tá vendo? No dia a dia. Tá, né? O que importa é a taxa de juro estrutural. Então, algum dia na vida a gente vai ter a possibilidade de discutir. Não sei se na disciplina a gente vai discutir essa questão, tá, porque geralmente nas questões não tem muito esse negócio de taxa de juros estrutural. Mas está dando por uma questão de compreensão, de entendimento das coisas, está dando o conceito de taxa de juros estrutural é muito importante, né? Então, e a taxa de juros, que é a taxa de juros que é levada em consideração no momento de conceder os empréstimos, né? Muito menos do que a taxa básica de juros. Devemos fazer a distinção entre taxa de juros nominal e a taxa de juros real, que a gente já viu lá. Tá? E o segundo ponto, né, que devemos distinguir, aqui está repetindo, tá vendo? Eu vou passar lá para frente do prêmio de risco. Como é que a gente vai se referir aqui à questão do prêmio de risco? Tá? Voltando lá para a relação da curva, né, IS, né, do modelo IS-LM, né, só relembrando, o IS, está vendo? O lado da oferta, né, o Y é igual ao lado da demanda, que é composto pelo consumo mais o investimento, com as suas subdivisões, né, mais o gasto do governo. Investimento aí está dependendo, né, da renda, taxa de juros menos a inflação esperada, mais o prêmio de risco. A relação LM, né, que é igual à taxa de juros atual, nominal, quando ela é igual à taxa de juros esperada. Ou seja, a oferta de moeda igual à demanda de moeda. A relação LM permanece a mesma. As duas equações deixam claro que a taxa de juros que entra na relação LM a taxa de juros, né, não é mais a mesma que a taxa de juros que entra na relação IS. Tá? Porque o que tem de diferente lá? Tá? Aí, se você pegar lá, tá? Investimento depende da renda nominal e, e menos inflação esperadas, mais o prêmio de risco. Tá? Então, o que entra na relação lá da IS, tá vendo? Não é a mesma taxa de juros que entra na LM, né? Porque na IS, você, além da taxa de juros nominal descontado da inflação esperada, você tem o acréscimo do prêmio de risco. Vamos chamar, aqui entra na equação LM de taxa básica nominal e que é determinada pela política monetária do Banco Central. E a taxa que entra na equação IS é a taxa de empréstimo real.
que muitos chamam, né, de taxa estrutural e que fica muito próximo dessas que os títulos são negociados fora, né, da negociação com a autoridade monetária. Assim, podemos pensar nos bancos centrais escolhendo a taxa básica real diretamente e reescrever as duas relações como, né? A relação, repetindo aí, tá vendo? O que foi colocado, a, a, a relação IS, né? A oferta é igual a C mais I, que é o investimento, que depende da, da renda, da taxa de juros real, não mais da nominal, mais o prêmio de risco. O R aí está substituindo na equação anterior o I menos a inflação esperada, taxa de juro nominal menos inflação esperada, que dá o R aí, que é a taxa de juro real. Na relação RM, você tem a taxa de juro real igual, que é o lado da oferta de moeda, né? É igual à taxa de juro do lado da demanda. O Banco Central escolhe a taxa básica real, mais a taxa de juros real relevante para as decisões de gastos e a taxa de empréstimos, que é o R, né, taxa de juro real, mais o prêmio de riscos, que depende não somente da taxa básica, mas também do prêmio de risco. Ambas as equações estão representadas na figura a seguir. Tá? Então, aqui você tem uma situação. Desculpe que eu não coloquei a figura aí. Tá? Foi um lapso. Para representar. Aqui essa figura já está representando outra coisa. Tá? Como eu não quero, ela não está aí, eu vou passar dessa figura aqui. Choques financeiros, choques financeiros. Era isso basicamente, que eu estava só falando da introdução do prêmio de risco. Seria basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje aqui, tá? Agora eu vou colocar, eu vou ver, eu estou com pouco tempo, né? Mas eu vou fazer tudo para colocar algumas atividades para vocês. E eu estou disponível 24 horas e alguns minutos por dia, estudando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? Se vocês estiverem com dúvida para resolver alguma tarefa que eu colocar lá na plataforma para vocês a respeito disso. Ok, professor, muito obrigada. Então, tá bom? Eu vou agora aqui fechando.